Fala pessoal, meu nome é Felipe Barreiros. Nesse vídeo sobre SQL Server 2012, nós vamos conversar sobre o Error Log, como que ele funciona, como que o serviço de Database Engine escreve nele e o que a gente pode tirar de informação relevante dentro dele. Primeiro vamos entender como que isso funciona quando o Database Engine inicializa, então quando o nosso Database Engine inicializa, quando ele sobe, ele começa a escrever dentro de um arquivo chamado Error Log. Esse arquivo ele é um arquivo texto, você pode abrir ele via Notepad, seja o Word ou qualquer outro editor que você tenha para ler esse tipo de arquivo. Ele é dividido por linhas, então cada registro é escrito dentro de uma linha e todo registro tem uma data e um horário específico. Vamos dar uma olhada então como que a gente encontra esse arquivo. Se a gente abrir o nosso Windows Explorer, nós vamos então em C2 pontos e em o local de instalação do SQL Server. Então, Program Files, Microsoft SQL Server, nós vamos na nossa instância, que chama MS SQL Server, é a instância padrão que foi instalada nessa máquina, MS SQL, e a gente tem uma pasta chamada Log. Logo aqui a gente consegue ver esse primeiro arquivo, o Error Log, que não tem extensão nenhuma, e os outros arquivos de Error Log, que são arquivos históricos. Toda vez que você reinicializa o serviço do SQL Server, ele vai adicionar um ponto 1 dentro desse arquivo atual. Então, toda vez que você inicializa, ele passa para ponto 1. Se você reinicializar de novo, ele vai passar para ponto 2. Reinicializou, ele passa para ponto 3. E ele mantém um histórico de até 6 Error Logs, mais o atual, que não tem pontuação nenhuma. Então, vou dar 2 cliques nesse atual e vou abrir com o Notepad. Primeira coisa que a gente vê quando a gente cai no Error Log, nós vemos qual que é a versão, qual que é a build que a gente está rodando junto com a arquitetura, que é x64. Qual que é a nossa versão do Windows, então o Windows NT 6.2 é a versão do Windows 2012, ele está rodando inclusive Hypervisor, e a gente começa a ter alguns registros do servidor. Então nós temos a data, nós temos o horário, e nós temos quem registrou isso dentro do Error Log. Pode ver que chega uma hora que você começa um speed dentro do SQL Server, ele começa a colocar os dados ali dentro. A gente já tem o serviço do SQL Server iniciado nesse momento. Então, se a gente voltar, Microsoft Corporation, todos os direitos reservados, e a gente tem qual que é o PID desse processo. Todo processo dentro do Windows, ele tem um Process ID. Se a gente vier dentro do Task Manager, por exemplo, o Internet Explorer está rodando com PID 808. É uma identificação única de um processo dentro daquele determinado momento. Então, o processo está rodando com 1356, ele fala que ele está rodando dentro de uma máquina VMware, a autenticação é mista, e esse Error Log ele está localizado em C, Program Files e o local que a gente abriu. Tem diversas maneiras de abrir esse Error Log, por isso que essa mensagem é registrada. Ele vai mostrar qual que foi a conta que inicializou esse banco de dados, enfim, continua já com os parâmetros, e algumas coisas bacanas é a quantidade de RAM que foi detectada, quantos sockets, cores e logical processors estão rodando dentro do SQL Server. Isso é importante para identificar, se você estiver rodando uma versão standard, por exemplo, e você tiver 64 cores, eles não serão identificados pelo SQL Server. Continuando, a gente está utilizando o modo convencional dentro do Memory Manager, e aqui é importante quando a gente começa a inicializar o banco de dados master. É a partir daqui que a gente tem um banco de dados, a gente tem um SQL Server em definitivo. Assim como a gente tem os outros bancos de dados de sistema, como MS SQL System Resource, MSDB e aqui o nosso primeiro banco de dados de usuário, AdventureWorks 2012. E a partir desse momento, quando o server está ouvindo nessas determinadas portas, que a gente consegue fazer a conexão para o banco de dados. Bom, tem muita coisa aqui dentro do Error Log para a gente ver. A gente podia fazer uma sessão de 50, 100 minutos falando só sobre o Error Log, mas eu incentivo vocês a darem uma olhada no Error Log toda vez que tiverem problema dentro do SQL Server. Se o servidor não inicializa, se você tiver algum problema em relação ao banco de dados, ou se um banco de dados não consegue ser acessado, por exemplo. Dentro do Error Log ele vai te mostrar o que está acontecendo e por que você não consegue acessar determinado recurso. Então, espero que vocês olhem o Error Log dentro do servidor de vocês, façam o troubleshooting necessário, dependendo da sua situação. Até o próximo vídeo.